Olá, aqui é a Amanda e este é o grupo 5N2 do curso de Engenharia de Produção da Univesp, Polo Caçapava, e este é o nosso projeto integrador 2, que fala sobre a impermeabilização do solo nas áreas urbanizadas e como mitigar os impactos. Então vamos entender um pouquinho sobre esse tema. A partir da década de 1960, o Brasil iniciou um processo de urbanização acelerado, devido às alterações das relações de trabalho do campo para a cidade. Porém, o aumento da população urbana e o crescimento das cidades não acompanharam o crescimento adequado da infraestrutura urbana. Segundo o IBGE, em 2010, a população urbana no Brasil chega a 84% do total, agravando os problemas com a infraestrutura urbana. O processo de urbanização traz profundas modificações no uso do solo, que por sua vez causam marcas permanentes nas respostas hidrológicas das áreas urbanizadas. A seguir, veremos alguns problemas causados por esse processo de urbanização descontrolada. Bem, um dos problemas é o aumento da impermeabilização do solo, alterações nos ciclos hidrológicos, aumento da velocidade de escoamento das águas das chuvas e a diminuição das reservas de água. Baseado nisso, o nosso grupo criou esse projeto com o objetivo de conscientizar a população que é necessário mudar os velhos hábitos para conviver de maneira sustentável com os recursos naturais. E o nosso trabalho se justifica com o aumento na demanda por água subterrânea, aumento das enchentes e a falta de conscientização da população. Então, vamos entender um pouquinho do que acontece para esse problema ser tão agravante no nosso dia a dia. Uma das principais coisas que nós temos que entender é o ciclo hidrológico, O que ele é? Ele é uma sequência de processos os quais representam os diferentes caminhos das águas na natureza. Então, nesse esquema, dá pra gente entender mais ou menos, que a água infiltra e percola no solo, podendo formar aquíferos, ressurgir na superfície na forma de nascentes, ou alimentar os rios e os lagos. Aí ele flui lentamente entre as partículas e espaços vazios dos solos e das rochas, podendo ficar armazenado por um período muito variável, formando os aquíferos. Escoa sobre a superfície nos casos em que a precipitação é maior do que a capacidade de absorção do solo. Evapora, retornando à atmosfera em adição a essa evaporação da água dos solos, rios e lagos. Uma parte da água é absorvida pelas plantas. Essas, por sua vez, liberam a água para a atmosfera através da transpiração. A esse conjunto evaporação mais transpiração dá-se o nome de evapotranspiração, que é um conceito que a gente vai falar algumas vezes durante o trabalho. A água também pode congelar, formando as camadas de gelo nos cumes de montanha e geleiras, como dá para ver no esquema, Então, como vimos, a água toma diversos caminhos e se conserva dentro deste ciclo, que é a forma natural que ela deve seguir. Porém, com a urbanização, o solo foi impermeabilizado em sua grande maioria e as florestas desmatadas, isso tudo para abrir caminho para a construção civil. Como nas áreas urbanas a maior parte da superfície é impermeável, podemos notar que o escoamento superficial passa de 10% para 43% nesse esquema, somando o escoamento superficial dos prédios mais o esgoto pluvial. A evapotranspiração, que é importante para nós, reduz devido ao desmatamento, e a água subterrânea também é reduzida devido à diminuição de áreas permeáveis. Com isso, os reservatórios subterrâneos, que possuem uma grande importância e estratégia para as gerações futuras, são prejudicados. Outro problema que é agravado pelo aumento do escoamento das águas superficiais são as enchentes, que não têm unicamente uma causa
no caso do nosso estudo aqui, não é só o fato da impermeabilização, porém ela contribui muito para as enchentes. Como a gente tem um dado aqui de um pesquisador que diz que a impermeabilização de apenas 7% da área total de um lote causa a duplicação da água superficial a circular por ele. Se a impermeabilização chegar a 80%, o escoamento da água superficial aumenta cerca de 8 vezes, que é um problema bem grave nas cidades. E agora a gente vai ver algumas outras maneiras de solucionar esses problemas, né, com os outros integrantes. Então, até daqui a pouco. Olá, eu me chamo Ismael e vou falar agora com vocês sobre o tema materiais e métodos utilizados. No tema materiais, vamos utilizar para a elaboração deste trabalho áreas públicas ou privadas, dependendo do projeto a ser executado. Mas de um modo geral, que nós vamos utilizar cimento, terra, areia, pedra e plantas para ornamentação. Já sobre métodos, vamos alimentar e manter um blog para a conscientização das pessoas sobre os malefícios da impermeabilização do solo e as suas consequências para o meio ambiente e para as próprias pessoas da comunidade. Bom, o primeiro tema a ser abordado vai ser o jardim de chuva. O que é jardim de chuva? São jardins que funcionam para captar pequenas quantidades de água e tornar possível a permeabilização no solo, e também para trazer os verdes para as grandes cidades. Como funciona? Esses jardins são construídos no nível abaixo da rua. Com isso, ela capta uma quantidade de água que escorre pelas sarjetas e torna possível a permeabilização dessa água pelo solo, alimentando o lençol freático. Quais são as vantagens desse sistema? Como eu já falei anteriormente, é a possibilidade de reposição de água no lençol freático. Nós podemos falar esteticamente o verde para as grandes cidades e com isso a reaproximação de pequenos animais que podem morar nesses ambientes existentes. Agora nós temos um protótipo de como é feito esse jardim. Como você pode ver, é feito um buraco onde retira-se toda aquela camada de terra existente e começamos preenchendo com material agregado, que pode ser pedra ou argila expandida, para que isso possibilita a infiltração da água pelo solo. Depois, a segunda camada é feita com areia grossa, para fazer uma pré-filtragem dessa água. Nós colocamos um solo para abrigar as plantas, colocamos uma barragem de argila compactada e fazemos um muro de contenção para essa água. Em cima desse solo, nós podemos plantar de gramas, pequenos arbustos para a ornamentação mesmo e para trazer o verde para as cidades. O segundo tema a ser abordado vai ser o piscinão. O que é o piscinão? É uma grande escavação de terra, feita geralmente por prefeituras, para conter uma grande quantidade de água. Como disse anteriormente, a finalidade do piscinão é conter uma grande quantidade de água e liberar de forma lentamente essa água pelos rios para evitar as inundações momentâneas. Vantagem desse sistema: é um sistema grande que comporta bastante água e ameniza ou simplesmente resolve os problemas de inundações locais. Desvantagem: é uma obra cara, demanda um grande terreno e investimento e em torno acaba tornando uma área estéril, porque não tem nada em volta e esteticamente falando não é uma coisa bonita. Aqui nós podemos ver o protótipo de um piscinão. Nós podemos ver que não é uma obra de fácil execução, que demanda planejamento e estudos de caso a caso e tem uma elaboração demorada, não é uma coisa que a gente consegue ser feito rapidamente. Isso demora meses ou até mesmo anos para ser concluído. Nosso terceiro e último tema a ser abordado são os pisos permeáveis ou drenantes. O que são esses pisos? Como o próprio nome diz, são pisos que possibilitam a passagem de água entre eles.
Suas propriedades são de calçar pequenos ou grandes espaços, possibilitando a passagem de água para ser infiltrada pelo solo. Os materiais que podem ser feitos são os mais diversos. São cimentos vazados, plástico, membranas e outros tipos de materiais. Agora vamos falar quais são as vantagens para esse tipo de piso permeável. Há várias vantagens para esse tipo de piso. Podemos citar a beleza, praticidade, a possibilidade de intercalar piso com grama e os vários tipos de pisos para cada finalidade. Locais de uso. Como já disse anteriormente, nós podemos usar para calçar quintais, calçar estradas, pátios e qualquer área que pode ser feito, pois há vários tipos de pisos que aguentam mais ou menos carga. Bem, continuando nosso trabalho sobre os problemas causados pela impermeabilização do solo, nós vamos falar agora dos piscinões, que são equipamentos usados para evitar as enchentes. Os piscinões são reservatórios de grande porte construídos a céu aberto ou subterrâneos, em áreas que sofrem com alagamentos, e esses permitem estocar a água da enchente em local controlado para uso não potável. Ele distribui o volume da enchente no tempo e no espaço. É usado para controlar o fluxo da água que seguirá para pontos de enchente adiante. Também permite tratar previamente a água antes de infiltrar no solo, além de reter resíduos sólidos. Os piscinões são basicamente compostos por a área superficial e a altura da lâmina d'água, um orifício que restringe a vazão de saída, um vertedouro de segurança que permite a passagem da água por cima do reservatório, filtros que melhoram a qualidade da água na infiltração do solo e filtros de resíduos sólidos, além, é claro, de um bombeamento que permite direcionar o fluxo da água adequadamente para outros piscinões, rios e córregos, assim por diante. Aqui nós vemos um piscinão característico, neste caso está vazio. Bem, além dos piscinões, nós contamos com piscininhas, que são reservatórios de pequeno porte, normalmente subterrâneos, em propriedades urbanas com solo impermeável, que permitem estocar a água da chuva em local controlado para uso não potável, distribuir o escoamento da água da chuva no tempo, controlar o fluxo da água que seguirá para a rua, córregos e rios, aumentar a permeabilidade do solo e também reter resíduos sólidos. As piscininhas são basicamente compostas por área superficial e altura da lâmina d'água, um sistema de captação de água da chuva, um dreno que permite a saída do excesso de água, filtros e sistemas de bombeamento. Aqui podemos ver uma foto de um reservatório residencial, onde se vê aí o sistema de filtragem, de retenção da água e assim por diante. Além desses dois sistemas artificiais, nós temos também um sistema natural, que também pode ser artificial, que são tipo lagoa ou lagos. Eles são reservatórios de pequeno ou médio porte a céu aberto em propriedades públicas ou particulares com solo permeável, normalmente naturais, que permitem estocar a água da chuva em local controlado, evitar que o fluxo da água siga para ruas, córregos e rios, aumentar a permeabilidade do solo e além de permitir o uso paisagístico e recreacional da água. Esses reservatórios
são normalmente compostos por área superficial e altura da lâmina d'água, um sistema de captação da água da chuva, uma área de solo permeável e filtros naturais como vegetação e solo. Aqui um reservatório natural tipo lagoa. A gente pode ver aqui uma lagoa urbana cercada por uma área permeável. Como protótipo, o grupo elaborou um blog realizado na plataforma Wix, que contém informações, dicas de como ter uma construção sustentável que faça o ciclo hidrológico ter um retorno adequado das águas. Nesse blog, tem no canto superior esquerdo, tem na aba do menu, tem o ícone com dicas sustentáveis, que são essas dicas mais práticas para construção civil, desde casas até mesmo uma construção necessária para sua cidade, para evitar enchentes, para diminuir a velocidade de escoamento das águas. E tem a aba também de entre em contato, que tem o e-mail de todos os integrantes deste grupo para os usuários entrarem em contato, tirar alguma dúvida. E no início, se descer a barra de rolagem dessa página inicial, a gente tenta conscientizar a população dos problemas causados pela impermeabilização do solo, né? E aí sim como diminuir. Então o link do nosso blog é esse aqui embaixo, que chama impermeabilização na plataforma Wix. Então a conclusão deste trabalho foi que a ocupação do solo nas cidades degrada os recursos naturais. Com a retirada da cobertura vegetal, ponto de partida da construção civil, o ciclo hidrológico é prejudicado, e assim a velocidade de escoamento da água da chuva aumenta e o volume dos reservatórios subterrâneos diminui. Estes problemas poderiam ser evitados se a ocupação urbana fosse ordenada e planejada. Como isso não ocorre na maioria das cidades brasileiras, a única maneira viável para contornar o problema é através da educação ambiental da população, que é o que esse grupo tentou fazer, publicando um blog e divulgando através das redes sociais esse blog para afetar o maior número de pessoas e assim começar uma onda de pensamento sustentável, né? Que esse é o intuito, né? A educação é o ponto de partida para tudo. Nós verificamos que se mudar a conscientização do brasileiro, nós conseguimos mudar a sua forma de pensar e assim ter um melhor local de trabalho, um melhor lugar para sobreviver, né? Então é isso. Obrigada e até a próxima.